Bom dia, sexto ano, tudo certinho? Então, agora a gente vai começar a estudar um novo assunto bem interessante também, certo? A gente vai estudar sobre os hebreus, os fenícios e os persas, nessa ordem, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os hebreus, tá? Os hebreus são o povo da Bíblia nós vamos descobrir como que começou esse povo e vamos falar sobre ele, certo? Então, tudo começou, se prepare para uma boa história. Tudo começou quando Deus veio falar com uma pessoa. Essa pessoa morava na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur. Lá em Ur morava Abrão. E Abrão recebeu um convite do Senhor. Deus mesmo falou com Abrão e disse: sai da tua terra, do meio das coisas que você conhece, dos teus parentes, e vai para uma nova terra que eu vou te mostrar. E essa terra é a terra que Deus está prometendo. Vai ser sua e dos seus descendentes. Olha só. E Abrão, então, ele era casado com Sara, ele obedeceu, ele creu que Deus estava falando com ele e que Deus estava conduzindo ele para essa nova terra. E ele saiu então de Ur, lá na região do Império Babilônico na época, e ele atravessa o rio Eufrates, porque Deus vai mostrando o caminho para ele, e atravessando o rio Eufrates, ele ficou conhecido como hebreu, porque a palavra hebreu significa aquele que atravessa. Olha só que legal. Hebreu significa aquele que atravessa. E ele atravessou o Eufrates e chegou na terra prometida, que era a terra de Canaã. Deus falou para ele se estabelecer ali e prometeu para ele: você vai ser uma grande nação. E ele tinha 75 anos e a sua esposa Sara tinha 65 anos. Só que a Sara não podia ter filhos. E como que eles seriam uma grande nação se eles não tinham nenhum filhinho? Mas se Deus promete, Deus cumpre. E ele confiou em Deus. E o tempo foi passando e eles foram morando ali na região de Canaã. Eles moravam nas tendas, eles não estabeleceram casas ali, nem compraram nenhum lugar. Eles moravam em tendas, tendas bem grandes, bonitas. E Abraão foi ficando um homem cada vez mais rico, porque ele tinha muito gado, muitas ovelhas, cabras, camelos. E então morando naquela região, passou a ser respeitado, e ele era o primeiro hebreu e um homem que confiava no Deus verdadeiro. Ali em volta tinha muitas pessoas que tinham muitos deuses, eram politeístas, e Abraão ele confiava no único Deus, o nosso Deus. E um dia Abraão estava dentro da sua tenda, era noite, tudo escuro, não tinha luz elétrica, pensa como era escuro e dava de ver muito bem as estrelas. E Deus diz: Abraão, vem cá, vem aqui fora. E Abraão vai lá fora e ele chega lá fora e Deus fala: olha para as estrelas, conta as estrelas se você conseguir. Um, dois, três, quatro, 1 milhão, 1 trilhão. Gente, com o céu escuro aparece muito mais estrela. Imagina aquele monte de estrelas. Abraão disse: Senhor, é impossível contar quantas estrelas tem. E o Senhor então fala: pois é, Abraão, assim como você não consegue contar o número de estrelas, assim vai ser a tua descendência. Os filhos, os teus filhos, os teus filhos, os teus filhos vão ser uma nação muito grande. E Abraão não tinha nenhum filho. Mas Deus promete, Deus cumpre. Olha que lindo, ele foi confiando em Deus. E o tempo foi passando. Um outro dia, Deus falou com Abraão uma outra coisa. Olha só. Deus falou: Abraão, você vai morar aqui, nessa terra prometida, mas mais tarde os seus descendentes vão servir um outro povo. Daí vai levar 400 anos até voltar para cá. Deus já estava avisando Abraão sobre o tempo que eles iam ficar no Egito. Olha só, Deus já avisou Abraão, o primeiro hebreu. E aí o tempo foi passando. Depois de 24 anos que Deus tinha chamado Abraão lá de Ur até ter chegado na terra, Abraão recebeu uma visita muito especial.
especial. E você deve ter notado que no começo eu falei Abrão e agora eu estou falando Abraão. É porque Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, colocou o sopro de Deus. E Sara, antes o nome dela era Sarai. Aí Deus mudou para Sara, com H no final, Sará. Colocou o sopro de Deus no nome dela também. E acontece então que vem uma visita. Abraão está sentado na sua tenda bem aberta, e um dia quente, ele olha lá longe, tá vindo gente, ele saiu correndo. Ele era muito hospitaleiro e vinham 3 pessoas, e ele chama esses 3 homens e diz: vem aqui em casa, vem descansar um pouco na viagem, né? Vocês devem estar viajando, sentem. Chamou a Sara, disse: Sara, faz um pão bem gostoso, prepara um pão, escolheu um animal para o servo preparar um cozido bem gostoso também, serviu coalhada para eles e deixou eles bem à vontade. Sentem, por favor, né? E vamos descansar um pouco aqui e conversar. E de fato eles almoçaram lá com Abraão e tudo. E aí eles vieram trazer uma notícia. Esses visitantes vieram de longe, eles vieram do céu e eram anjos. E a notícia é a seguinte: Abraão, daqui 1 ano, a Sara já vai estar com o bebezinho no colo. E agora tinha data. Olha que lindo. E aí a Sara estava atrás da cortina, assim, da tenda, escutando, e ela começou a rir. Imagina, agora até parece, eu tô com 89 anos, eu nunca pude ter filhos, agora com 89 anos ter filhos, mulher não costuma ter filhos nessa idade, né? E aí o anjo falou: Sara, você tá rindo? Ela ficou sem jeito. E ele disse: sabe como vai ser o nome? Vocês vão dar um nome. E o nome vai ser Isaque. E sabe o que significa Isaque? Riso. Cada vez que a Sara e o Abraão chamassem o menino, ia chamar: Riso, vem cá. Isaque, vem cá. Para lembrar que ela riu, mas também lembrar que era uma grande alegria, porque Deus prometeu que daria um filho e Deus cumpriu. E de fato, gente, 1 ano depois, estava lá o Isaque, o bebezinho, nasceu para Sara e Abraão. A Sara com 90 anos e o Abraão com 100 anos, no tempo de Deus. E foi uma alegria muito, muito grande o nascimento de Isaque, o menino que eles chamaram então de Riso. Muito bem, o tempo passou e eu podia ficar contando todas as histórias em detalhes, que seria uma delícia, mas a gente não tem esse tempo, então a professora vai resumir um pouco, tá? Eu tô pulando algumas partes que eu acho até que você conhece. E aí o Isaque cresceu, se tornou um homem e chegou o momento do Isaque casar. E o Isaque então vai se casar com Rebeca. E Isaque e Rebeca, eles vão ter o casal Isaque e Rebeca vão ter filhos, vão ser gêmeos, o Esaú e o Jacó. São os 2 filhos de Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó. E Jacó sempre amava muito a Deus, temente a Deus, obediente a Deus, buscava aprender mais das coisas de Deus, aprendia com o avô Abraão também, e era uma bênção. E do Jacó, quando o Jacó cresceu, depois de uma longa história, ele se casou. O Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. E olha que interessante, esses 12 filhos, cada filho se tornou uma tribo do povo que Deus formou. Porque Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, e cada um dos seus filhos, Judá, Simeão, Zebulon, Dan, Naftali, não vou dizer todos porque vai ser tarefa, cada filho formou uma das tribos de Israel, dos grandes grupos de Israel. Olha que lindo! Então Deus estava formando o seu povo, e durante todo esse tempo eles moravam em tendas na terra de Canaã, a terra prometida. Ainda não tinha acontecido aquilo que Deus revelou para Abraão. Muito bem. Acontece que um dos filhos de Jacó, o nome dele é José. Lembra de José, né? O José,
era quase o mais novo, ele era tinha o Benjamim que era mais novo, mas antes do o mais novo seria José. José, teve sonhos. E José sonhou um dia que ele estava trabalhando no campo junto com seus irmãos e ele juntou o trigo todo num molho, amarrou, e os irmãos também, e de repente todos os feixes de trigo dos irmãos se prostraram, se abaixaram diante do feixe de trigo dele. Ele contou esse sonho. Os irmãos ficaram muito bravos. Você tá achando que nós vamos nos curvar para você, José? Tá se achando, né? É caçula aí, mas tá se achando. Outro dia ele teve outro sonho, que tinha 12 estrelas, e tinha o sol e a lua, e todos se curvavam diante dele, da estrela dele. Ai, quando ele contou esse sonho, aí os irmãos ficaram mais bravos ainda, e tinham inveja dele, e o pai protegia bastante José. Ai, era uma confusão, aqueles irmãos bravos com José, não entendiam José. Ai, foi terrível. Até que um dia esses irmãos resolveram fazer uma coisa bem horrorosa. Um dia esses irmãos foram cuidar dos animais lá longe, e o pai, o Israel, o Jacó, né? Ele disse: José, dá uma chegada lá onde estão seus irmãos, leva um lanche para eles e vê se eles estão bem, né? Daí veio me trazer notícia. E ele foi. E quando ele encontrou os irmãos, lá vem o sonhadorzinho, né? Então, ele vai ganhar o que ele merece, se acha. E aí pegaram José, seguraram José e jogaram dentro de um poço seco. Vamos matar José. Mas aí um dos irmãos disse: não vamos matar. Espera aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Colocaram no poço e daí passou uma caravana com camelos, com coisas para vender. Ei, vem cá. Vocês não querem comprar? Nós temos aqui um escravo para vender. Pois não venderam. Os irmãos venderam José como escravo. E aí, aquela caravana levou José lá para o Egito. Os irmãos pegaram a capa do José, mancharam com o sangue de um animal e levaram para o pai para contar uma história triste que acharam aquela capa. E o pai ficou tão triste, chorou. Ninguém conseguia consolar o Jacó, o Israel, né? E o José foi levado para o Egito. E lá no Egito, ele foi vendido, um senhor chamado Potifar comprou José e colocou para trabalhar na casa dele. E ele começou a trabalhar, mas ele tinha um caráter tão bom, e ele tinha autogoverno, ele tinha mordomia, que ele fazia o trabalho bem feito. Mesmo que ele era escravo, ele estava ali com amor, fazia tudo certinho, e Deus abençoou José. E abençoou tanto que o dono do José, né, o homem, o chefe da casa, ele disse: olha, eu quero que o José fique de mordomo aqui em casa. Eu não vou me preocupar com nada. O José que cuida de tudo. E o José ganhou um cargo importante na casa de Potifar. Só que aí, de novo, aconteceu uma coisa ruim. Olha o que aconteceu. A mulher do Potifar, a esposa do Potifar, começou a olhar para José. José, você é tão lindo, vem namorar comigo. Mas ela era casada e ele não podia fazer isso. E ele disse: não, minha senhora, desculpa, não, eu não, a senhora é casada com o meu chefe e eu sirvo a Deus, eu não quero. Aí ela ficava insistindo: José, vem namorar comigo. E insistindo. Um dia ela agarrou José e disse: vem namorar comigo. O José disse: não. E o José saiu correndo e ela segurou na roupa dele e ficou com a roupa dele na mão. E aí ela disse: olha só, socorro! O José quis me atacar, queria namorar comigo. Olha só, tô até com a roupa dele aqui na minha mão. Que injustiça! Quando Potifar chegou em casa, Potifar mandou José para a prisão. Que coisa horrível. E agora? E aqueles sonhos que José tinha tido? Tudo parecia tão longe. Mas José, dentro da prisão, gente,
Ele trabalhava bem, cuidava, limpava, arrumava, tanto que o chefe da prisão começou a dar tarefas para ele e ele começou a cuidar de tudo dentro da prisão. E realmente José foi tão abençoado ali. Um dia, dois presos tiveram sonhos e Deus deu a interpretação daqueles sonhos para José, e aqueles presos, então, realmente aconteceu exatamente como Deus tinha dito para José, a interpretação dos sonhos. E um deles era o copeiro do faraó, que era o rei do Egito. E José disse: você vai voltar a trabalhar lá, porque essa é a interpretação do sonho. Você vai trabalhar para o faraó, lembra de mim, tá? Lembra de mim, fala de mim para o faraó para ele me soltar. E o copeiro voltou e esqueceu do José. E o José continuou preso, mas sempre obediente a Deus, trabalhando com mordomia. Um dia, olha como Deus faz as coisas. Um dia, o faraó estava lá na sua cama real, dormindo, e o faraó teve um sonho. Foi Deus que mandou esse sonho. E ele teve um sonho tão terrível. Ele sonhou que tinha 7 vacas gordas, robustas, bonitas, na beira do Nilo, comendo graminha, e de repente vieram 7 vacas, magras, esqueléticas, horríveis, e engoliram as vacas gordas. E aí o sonho continuou. Ele viu 7 espigas de trigo bonitas, cheia de trigo dentro, lindas, e de repente 7 espigas mirradas, que não tinha nem trigo dentro, engoliram as 7 espigas bonitas. E agora ele queria saber a interpretação do sonho. Esse contou o sonho, tá? Queria saber a interpretação do sonho e ninguém sabia. Aí o copeiro lembrou: ei, tem um preso, o nome dele é José, ele é hebreu. Ele interpretou o sonho quando eu saí de lá. E falou isso pro faraó, o rei. Aí o faraó disse: mas tá esperando o quê? Chama logo esse hebreu. Chamaram José e o José foi para a presença do faraó e Deus deu a interpretação do sonho. E o José falou: olha, esses sonhos, 2 representam a mesma coisa. Vão ter 7 anos de fartura, onde que a terra vai dar muito trigo, muito cereal, e depois vão ter 7 anos de escassez, onde que vai ter seca, não vai nascer. Eu sugiro, faraó, com todo respeito, que o senhor coloque alguém para organizar nesse tempo de fartura, para guardar comida para o tempo que vai faltar. E o faraó disse: mas eu estou totalmente de acordo. E sabe quem vai ser essa pessoa? É você, José. Você agora é o vice-governador do Egito. Eu mando no Egito, depois de mim é você. Certo? Olha só, José saiu da prisão diretamente para trabalhar no palácio. E eu quero que você tenha uma boa casa, e você precisa de uma boa esposa, já arranjou uma boa esposa para ele também. E agora José era o governador do Egito. E José começou a fazer aquilo que ele tinha sugerido. Começou a guardar os mantimentos durante esses 7 anos que tinha bastante comida. E chegaram os 7 anos que ia faltar. E aí ele começou a abrir os celeiros e vender aquela comida guardada, o cereal. Acontece que lá na terra de Canaã também faltou comida, e o Jacó mandou seus filhos para o Egito para comprar comida no Egito. E quando eles chegam no Egito, eles têm que falar com quem? Com o governador José. Só que eles não reconheceram, porque José agora estava com roupa de egípcio, sem barba, sem cabelo, porque os egípcios tiravam o cabelo e a barba. E eles chegam lá e o que eles fazem? Se prostram diante de José. E aí o sonho se cumpriu. E então, com o passar do tempo, José se revelou quem ele era para os seus irmãos e disse que ainda ia ter vários anos em que ia faltar comida, e ele convidou toda a família dele para morar no Egito. E o faraó concordou e deu uma boa terra, a terra de Gósen, no Egito, para os hebreus morarem. E veio até o pai de José, o Jacó. Foi uma felicidade tão grande. Quando Jacó pôde abraçar José, que ele achou que tinha morrido, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, os 12 filhos de Jacó passaram a morar
no Egito, cada um com a sua esposa, com seus filhos, e aí eles foram se tornando uma nação bem grande, eles foram crescendo, os filhos vão tendo filhos, 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 e com o passar dos muitos e muitos anos, depois que toda essa geração já tinha morrido e veio a outra geração, entrou um faraó no Egito que não tinha conhecido José e disse: "O que é esse povo todo aí? Eles têm que trabalhar para mim, porque senão daqui a pouco vão se revoltar e vão querer tomar o Egito". E aí começou aquele período de escravidão no Egito, que a gente conhece, certo? Mas é ali no Egito que eles se formam uma grande nação. Por hoje é isso. Deus abençoe vocês. Ótima semana.